Antes de começar o vídeo de hoje, alerta de gatilho. O vídeo de hoje faz menção a temas como assassinato, afogamento e prostituição. Se são assuntos sensíveis para você, fecha o vídeo. Se mesmo assim você quer continuar assistindo o vídeo, a classificação indicativa para esse vídeo é para maiores de 16 anos. Prim cores. Obrigada, Prim preto e branco. Oi, zumbis. Eu sou a Pri, esse é o canal Miss Castilho e esse é mais um vídeo do nosso Cesta de Crime. No vídeo de hoje eu vou falar de uma prisão de segurança máxima que nos anos 30 teve como um de seus detentos o gangster Al Capone. E ela era uma prisão de segurança máxima tão estimada que ela recebeu o apelido de A Rocha, por ser inescapável. Isso, claro, até ela ser palco de uma fuga tão mirabolante que deixou Michael Scofield no chinelo. É sobre a prisão de Alcatraz que eu falo hoje. Fica aí que eu já volto. Bom, a prisão de Alcatraz, como a gente conhece hoje, foi inaugurada em 11 de agosto de 1934, foi desativada em 21 de março de 1963 e tinha uma capacidade máxima para 336 detentos. A prisão fica localizada na ilha de Alcatraz, na Baía de São Francisco, a mais ou menos 2 quilômetros da cidade de São Francisco. Por isso a prisão leva o nome da ilha. Mas de onde vem esse nome? De onde vem o nome Alcatraz? Vem do espanhol Alcatraces, eu provavelmente falei errado, e isso é graças ao explorador Juan Manuel Ayala, que em 1775 foi o primeiro explorador a navegar até o que hoje a gente... Bom, vamos voltar um pouco no tempo, lá para 1850, quando a ilha de Alcatraz se torna uma reserva militar durante a Corrida do Ouro da Califórnia e também da Guerra Civil Americana, o que de certa forma contribuiu para o crescimento da cidade de São Francisco e também surgiu da necessidade de proteger a cidade. Então, o exército constrói uma fortaleza na ilha de Alcatraz. E o exército ainda tinha alguns planos de instalar, de colocar canhões no prédio construído em Alcatraz, para que junto com Fort Point e Line Point, a prisão de Alcatraz, ou o prédio de Alcatraz, se tornasse uma base militar altamente fortificada e parte do Triângulo de Defesa, já que a ilha de Alcatraz se encontra na costa oeste dos Estados Unidos. Mas, lá em 1909, o exército, então, destrói parte da prisão, o que deixa o porão da prisão de Alcatraz vago, que serviu, então, como uma base para uma nova prisão militar, construída entre os anos de 1909 e 1911 por presos militares. E foi nessa época que ela ficou conhecida por A Rocha. E ela foi usada pelo exército como prisão militar por algo em torno de 80 anos, de 1850 a 1933. E ela, lógico, em 1934, foi transferida para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e se transformou numa prisão de segurança máxima que a gente conhece hoje. Bom, a grande maioria dos presos, dos detentos de Alcatraz, não eram os gangsters e criminosos conhecidos. Eram mais presos que não tinham bom comportamento nas prisões federais ou que eram violentos nas prisões federais, que causavam nas prisões federais ou que tinham alto risco de fuga das prisões federais. Mas isso não quer dizer que Alcatraz não tivesse a sua cota de detentos conhecidos e midiáticos. Alcatraz também nunca chegou na sua capacidade máxima de 336 presos, e os detentos de Alcatraz consideravam a condição de vida em Alcatraz melhor do que em prisões federais.
E muitos até pediam para ser transferidos para Alcatraz, visto que em Alcatraz cada detento tinha sua própria cela. Ou seja, não tinha aquele superpopulação de detentos, de 3, 4 detentos para uma cela. Tá? Para os Estados Unidos, isso é superpopulação. Aqui no Brasil, a gente sabe que é diferente. Porém, transferido para Alcatraz mesmo só eram os detentos violentos, perigosos, que eram ditos como terem risco de fuga alto. A prisão de Alcatraz tinha ainda uma estrutura bem rígida, de forma que os detentos deveriam cumprir tarefas tediosas para que eles pudessem então ganhar privilégios e aprender a seguir as regras, ou no caso, reaprender a seguir as regras de uma sociedade. Os detentos da ilha de Alcatraz tinham 4 direitos básicos: comida, roupa, abrigo e tratamento médico, caso necessário. E na comida entra água, suplemento, coisa do tipo também. E abrigo, claro, entra lugar para dormir e lugar para fazer higiene, só para deixar isso claro. Os privilégios que eles deveriam conquistar durante a sua estada em Alcatraz eram acesso à biblioteca, o direito a receber correspondência de família, a receber visita de familiares, trabalho e, claro, acesso a atividades recreativas, como música e pintura. E se por 5 anos o detento tivesse bom comportamento, ele poderia ser transferido para uma prisão federal para concluir a sua pena. Mas é claro que, sendo uma prisão de segurança máxima, Alcatraz não estava livre das suas tentativas de fuga. E nos 29 anos em que Alcatraz esteve ativa enquanto uma prisão de segurança máxima, 36 homens se envolveram em 14 tentativas de fuga, sendo que 2 desses 33 tentaram fugir 2 vezes. Dos 36 homens, 23 foram pegos, 6 acabaram mortos durante a tentativa de fuga e 2 acabaram por se afogar nas águas da região. E 2 dos homens que foram pegos acabaram sofrendo a pena capital, no caso, pena de morte, por posteriormente se envolverem na morte de um dos carcereiros durante a Batalha de Alcatraz, em maio de 46. Oficialmente, nenhuma fuga de Alcatraz teve sucesso, visto que, mesmo com 5 presos ainda sendo considerados desaparecidos, ou afogados, visto que a água ali era um pedaço bem fundo. Extraoficialmente, existe uma fuga que pode ser considerada como uma fuga de sucesso, já que existe a possibilidade de 2 sobreviventes. É supostamente a fuga que deu certo. Por que Alcatraz tinha essa fama de ser inescapável? Bom, existia um mito em torno da ilha de Alcatraz de que tubarões brancos rodeavam a ilha de Alcatraz. E não, isso é só um mito, é só uma lenda da época. Os tubarões que existem na região próxima a São Francisco são aqueles tubarões que não sobem com frequência à superfície, são aqueles que nadam bem perto do chão, bem perto da areia. O maior desafio mesmo de uma fuga de Alcatraz era enfrentar o frio, porque as águas que rondeiam a ilha de Alcatraz são muito frias. 55 graus Fahrenheit, o que dá em torno de 12 graus Celsius. Então, o maior desafio não era só tolerar o frio, mas também nadar até a costa nesse frio. E você aí reclamando para tomar banho no frio. Bom, o tempo de Alcatraz, enquanto uma prisão de segurança máxima, chega ao seu fim em 22 de março de 1963, quando a prisão fecha suas portas, não por conta de fugas, mas sim porque estava ficando caro para o governo dos Estados Unidos manter a prisão em funcionamento. Era necessário algo em torno de 3 a 5 milhões de dólares para manutenção do prédio da prisão, e algo em torno de 3 vezes esse valor para manter o funcionamento da prisão. Isso, claro, contando os funcionários,
mantimentos, comida, água, combustível, tudo que deveria estar na ilha de Alcatraz deveria fazer isso de navio, de barco. Então, a prisão fechou suas portas em março de 63. E ela ficou fechada e abandonada por alguns anos, até mais ou menos 1972, que foi quando ela foi transformada em um parque e, posteriormente, ela se transformou num museu que funciona até hoje e é aberto para visitação. Bom, a fuga que supostamente deu certo foi em 1962, quando os irmãos John Anglin e Frank Morris escaparam de Alcatraz e supostamente sobreviveram a essa escapada. Essa fuga é um mistério, visto que os irmãos simplesmente desapareceram. Foram posteriormente supostamente vistos aqui no Brasil em 1975. Mas é claro que isso não foi confirmado. Por isso, supostamente, não existe uma confirmação sobre esse fato. Porém, em 2013, uma carta enviada a um familiar desses irmãos fez o FBI reabrir esse caso. E sim, esse caso ainda é constado como investigação. Ainda está aberto o caso dessa investigação. Bom, eu falei anteriormente no vídeo que Alcatraz teve seus prisioneiros famosos. Um deles foi o grande gangster ítalo-americano, no caso italiano e americano, conhecido como Al Capone. Ele ficou conhecido como um dos maiores contrabandistas, se não o maior contrabandista, de bebida alcoólica durante a lei seca dos Estados Unidos. Al Capone começou no contrabando ainda adolescente, quando ele trabalhava no bar Yale e prestava pequenos serviços para o dono do bar, Frank Yale. Bom, ele se envolveu também em um dos massacres bem famosos nos Estados Unidos, o massacre do Dia dos Namorados, em 14 de fevereiro de 29. Al Capone foi preso em 1931 por sonegar impostos fiscal. No caso, sonegou o imposto de renda, né? Bonito. Foi preso por sonegar o imposto de renda, foi condenado a 11 anos, passou 4 desses em Alcatraz, mas ele teve a sua pena revogada em 1939 por conta de um problema psicológico ou uma doença mental que ele acabou desenvolvendo por conta de uma sífilis. Bom, além do Al Capone, temos o Birdman. Não é o Birdman do Michael Keaton do cinema, não. Esse Birdman era Robert Stroud, que em 1909 assassinou a tiros o bartender de um bar que ele frequentava, que se recusou a pagar pelos serviços de uma garota de programa de quem Robert era o cafetão. E Robert ainda levou a carteira do homem para que tanto ele quanto a garota de programa fossem financeiramente compensados. Bom, o Robert, então, em 1911, foi condenado e mandado para a prisão federal. Lá na prisão federal, ele manteve um comportamento violento, além de cometer alguns outros crimes que aumentaram a sua pena, mas até o momento em que ele encontrou, então, um passarinho machucado na sua cela e decidiu cuidar do passarinho. Isso fez com que ele criasse mais de 300 pássaros numa cela ao lado da sua, e a administração da prisão federal, onde ele se encontrava, permitiu que ele criasse seus pássaros, alegando que isso era um uso produtivo do seu tempo. Foi transferido para Alcatraz em 1942 e em 1959 ele foi transferido de novo para um centro médico para detentos de prisões federais. Bom, zumbis, é isso o caso de hoje. Se vocês gostarem, não se esquece de clicar em gostei, de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se vocês quiserem ouvir
na íntegra a história do Al Capone ou a história do Birdman, deixa pra mim nos comentários. Eu vejo vocês na próxima sexta. Eu fui!